Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você chegou agora, ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Concurso Polícia Civil do Estado do Paraná, banca organizadora, a Fundação da Universidade Federal do Paraná e a redação vale 30 pontos. É uma etapa muito importante, decisiva, classificatória, impacta inclusive no resultado desse concurso. Eu vou analisar aqui os principais aspectos em relação à estrutura, ao conteúdo e também os critérios de correção. Em relação à tipologia textual, nós teremos um texto dissertativo argumentativo, é aquele em que você defende um posicionamento a partir de uma proposta. E tema da atualidade. É uma banca acadêmica e ela vai abordar assuntos que possuem relevância na sociedade brasileira. A estrutura da redação dessa banca organizadora é similar à de outros concursos para carreiras militares. Nós temos os textos de apoio, que são os fragmentos, recortes que são tirados de notícias, de artigos de opinião, pode ser um fragmento de texto ou dois, e depois ela traz a proposta, ela coloca qual é o assunto a ser discutido. Fique muito atento ao enunciado da redação, porque no enunciado, além de estabelecer o tema, ela também vai indicar a quantidade de linhas que você vai escrever e também ela vai indicar se você precisa colocar ou não título. Em relação ao título, você só vai colocar se no enunciado ela solicitar o título. Se não estiver no enunciado, você não precisa colocar título. A redação vale 30 pontos, uma quantidade expressiva no total da prova, ela vale mais do que as questões objetivas e é justamente a redação que vai definir esse concurso. Então se prepare com peso, ela vai eliminar aqueles que não tiveram um preparo adequado e vai classificar aqueles que de fato se prepararam. Vamos aos critérios de correção, ela deixa bem aqui embaixo no item 12 do edital. E a partir dos critérios de correção, vou indicar para vocês o que é muito importante para a redação. Temos aqui, primeiro critério, argumentação lógica. Como você vai defender um posicionamento, um ponto de vista em relação à proposta temática, essa argumentação precisa fazer sentido. As ideias que você coloca no seu texto precisam estar vinculadas com a realidade. Então, dentro da argumentação lógica, é importante que você escreva informações que de fato correspondem com a realidade. Dados estatísticos podem ser colocados, também você pode fazer dentro da sua proposta, da sua produção textual, a menção a situações que já aconteceram dentro daquele tema. Isso vai trazer para a sua redação pertinência. Próximo item, domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão. Por isso eu coloquei aqui no início da análise das informações que você deve verificar o que está sendo solicitado no enunciado, a quantidade de linhas, se tem que ser colocado o título e qual é o tema solicitado. Além disso, quando ela coloca domínio da estrutura discursiva do gênero textual, é o gênero dissertativo argumentativo. Temos uma introdução, temos parágrafos de desenvolvimento e também temos a conclusão. A redação do gênero dissertativo argumentativo é um conjunto de aspectos. Quando nós temos essa divisão, introdução, desenvolvimento, conclusão, não significa que são partes isoladas do seu texto. Elas precisam estar totalmente conectadas. Quando você não consegue estabelecer essa progressão, essa conexão, essa sequência lógica no seu texto, nós temos uma produção fragmentada. E isso, inclusive, vai impactar no critério coesão textual. Então, fique muito atento. Escrever uma redação no gênero dissertativo argumentativo é escrever uma sequência lógica. Na introdução, você vai definir o seu posicionamento. Nos parágrafos de desenvolvimento, que são os próximos parágrafos, você vai colocar argumentos que vão dar embasamento ao seu ponto de vista e na conclusão você vai fechar aquela discussão propondo uma solução para os problemas apontados, que é a proposta de intervenção.
Temos também o domínio da língua culta contemporânea, que são as normas de concordância, regência, colocação e também o uso de vocabulário adequado, respeitar a norma culta da língua portuguesa, domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como também os sinais de pontuação. Em relação aos sinais de pontuação, uso de vírgula, ponto, qual é a minha orientação? Escreva períodos curtos. Evite o excesso de informações. Quando você escreve períodos curtos, frases menores, você consegue pontuar de forma mais adequada, consegue colocar as pausas nos lugares corretos, as vírgulas e também os pontos finais. Fidelidade ao que propõe a questão, ao requerer também domínio da leitura dos textos que sirvam de base. Digamos que a banca coloque como proposta temática a violência urbana, que é um tema hipotético. E ela coloca lá em cima, nos textos motivadores, nos fragmentos, informações em relação ao aumento da criminalidade no país. Na sua produção textual, você precisa demonstrar que a leitura desses textos foi realizada. Então, eles não estão lá na redação de enfeite, eles servem para orientar a sua produção textual. E vou responder aqui algumas perguntas de candidatos e candidatas. Eu posso transcrever o que está nos textos motivadores? Não faça transcrições literais do texto. O que você pode fazer é mencionar aquele texto motivador, mencionar um dado estatístico, mencionar a ideia que foi colocada lá no texto motivador. Quando você menciona essas informações, você está demonstrando para o examinador o domínio da leitura desses textos. Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Organização global e coerência do texto, aqui é a progressão textual, é a sequência lógica. Seus parágrafos precisam estar vinculados. E por último, o uso adequado de recursos coesivos. A redação não é um amontoado de ideias, de palavras. Você precisa organizar a sua produção de texto. Ao colocar esses recursos coesivos, que são os elos, os vínculos dentro da redação, você estabelece essa organização. E esses recursos coesivos, eles precisam aparecer em todos os parágrafos, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. No desenvolvimento, utilizar em primeiro lugar, a princípio, quando você vai colocar uma ideia de contraste no seu texto entre um parágrafo e outro, apesar. Quando você vai finalizar a sua produção de texto, a sua conclusão, também utilizar um recurso coesivo, portanto, e assim você consegue corresponder a esse critério de correção. Aqui nós temos a última prova de redação para o concurso da Polícia Civil, que foi aplicada no ano de 2018. É outra banca organizadora, a UEL, mas nós temos aqui uma base para o que pode aparecer agora na redação do concurso de 2020 com a banca organizadora, a FUNPAR. O tema foi a questão da leitura, a interpretação da leitura. Vejam que nós temos aqui 2 textos motivadores, aqui um artigo de opinião, a falta de leitura tem o seu preço. Vai discutir justamente a questão da interpretação das informações no cotidiano pela falta desse repertório de leitura, o que isso pode causar. No segundo texto motivador, nós temos aqui um fragmento que foi retirado, bem curto inclusive, mostrando também a falta de interpretação, quando as pessoas não conseguem decodificar uma informação. E o terceiro fragmento é uma tirinha mostrando aqui um diálogo entre um policial e entre uma senhora. Ele está aqui questionando os ataques que o cão dela tem feito às pessoas atrás de moto. E a senhora entendeu, ela decodificou a mensagem como se o seu cachorro estivesse andando de moto. Quando a banca colocou esses 3 fragmentos de texto, 2 fragmentos que foram textuais, aqui a gente tem uma tirinha com um diálogo, ela indicou o tema da redação. Aqui nós temos a importância correta da emissão e decodificação da mensagem, ou seja, a interpretação das informações a partir da leitura.
Foi um tema dentro da proposta temática dessa banca organizadora que fez parte do perfil dela, era um tema esperado. Vejam que não é um assunto vinculado diretamente à segurança pública. Então, aquela ideia de que o tema da redação do concurso da Polícia Civil do Paraná estará vinculado diretamente à segurança pública, à realidade da própria Polícia Civil do Paraná, não necessariamente. Nós temos uma banca que é acadêmica e esse assunto ele vai partir principalmente de situações do cotidiano, de problemáticas contemporâneas. Vejam que foi um assunto que está dentro do eixo linguagem, o eixo educação. Então podem ser assuntos dessa área, também da área da cidadania, dos direitos humanos. E o curso Redação Padrão Polícia Civil do Paraná está imperdível. Eu preparei conteúdos exclusivos para você atingir uma excelente nota. São simulação de temas, comentários e análises, além de redações padrão nota máxima que foram elaboradas por mim. É o passo a passo para você produzir o texto conforme o perfil de abordagem da banca responsável por esse concurso. E é um curso que cabe na palma da sua mão e também no seu bolso. Você recebe os conteúdos diretamente no seu celular. O preço é imbatível. Além disso, você tem acesso a 2 correções, onde você receberá orientações sobre o seu desempenho ao longo desse preparo. Entre em contato agora mesmo no link que aparece aqui na descrição desse vídeo, que eu te passo todas as informações. Um forte abraço e até a próxima!